No primeiro trecho, a gente pode observar que o narrador ele decide escrever uma obra política sobre o reinado de Dom Pedro I, após ler as memórias de outro padre em suas mãos. Ele começou a recolher os materiais e recebeu a permissão da viúva de um ex-ministro para ver os papéis importantes da casa dele com a ajuda do padre Mascarenhas, porque ele achou a primeira versão do livro medíocre e acreditava que ele poderia fazer algo muito melhor. A casa cujo narrador não quis mencionar a localização era conhecida como a Casa Velha. Era realmente uma casa bem velha, bem antiga, com um prédio sólido, estrutura sólida. E o narrador desde criança conhecia a parte de fora, que havia uma varanda e dois portões enormes. Um deles era exclusivo para pessoas da família com visitas e um era uma entrada de serviço para funcionários. E havia também duas entradas do lado oposto, onde havia uma capela e um caminho que dava acesso à vizinhança. E todos os domingos a vizinhança ia lá ouvir a missa ou rezar. E chegando a casa, às 7 e poucos entraram pela capela. Ela era pequena, mas ela cuidada, ela era bem tratada aquela capela. E perto do altar, uma tribuna servia a dona da casa e as senhoras que viviam por lá. O padre, contando para o narrador tudo isso que aconteceu, chamou a sua atenção. A capela ela era pequena e Mascarenhas fez o narrador notar que à esquerda da capela em que estava sepultado o ex-ministro tinha um conhecido, um pouco antes de 1831, e contou ao narrador fatos interessantes. O padre no final apresentou o filho da dona da casa, o Félix, que convidou o narrador a ver os arquivos de seu pai. Viram outros homens, um sobrinho chamado Eduardo também, que tinha uns 20 anos mais ou menos. Um velho parente, que era coronel, Félix apresentou todos da sua casa. Depois duas idosas e duas moças apareceram. E quando acabou a apresentação de todo mundo, Félix beijou a mão da sua mãe e a da uma outra senhora idosa, que era a tia dele. E a dona da casa questionou o narrador porque ele estava presente por ali e quais eram seus planos. O narrador inclinou-se. Não lembrou sequer de acrescentar que a honra era toda sua. A verdade era que o narrador se sentia desconfortável e confuso. Uma casa diferente, diferentes hábitos. O narrador estava explorando a casa e estranhando os hábitos da família. Dona Antônia governava a pequena casa com bastante restrição. Dona de casa, no próprio tempo em que a vida política do marido e a entrada deste nos conselhos de Dom Pedro I podiam tirá-la do recesso de sua obscuridade. Só a custo e raramente os deixou. Havia duas filhas, uma de Minas Gerais, mas foi criada no Rio de Janeiro, naquela mesma casa velha, onde ela casou, onde ela perdeu o marido e onde nasceu dois filhos, Hugo Félix e uma menina que morreu. A casa havia sido construída pelo avô em 1780. Voltando da Europa, de onde ele trouxe ideias de manter os costumes fidalgos, e foi ele que parece também a filha, mãe de Dona Antônia, que deu orgulho que se lhe podia notar, e quebrava a unidade da índole da senhora. Poucos minutos estavam almoçando. O coronel afirmava dando gargalhadas, dizendo que tinha um buraco de pau no estômago. Nem por isso comeu muito, e durante os primeiros minutos nada havia dito. Olhava para o narrador e se dizia alguma coisa. Era baixinho para as duas moças filhas dele. Foi apenas depois do almoço que tocaram no assunto sobre o projeto. Passaram pela varanda que dava em um grande terreiro. Era toda ladrilhada e tinha um teto. O narrador se sentou aos pés dela, com o padre Mascarenhas. Disse ela que a casa estava às suas ordens, que fez o que o padre havia pedido, e a muito custo, não porque julgou o narrador por pessoa, mas porque os livros e nem os papéis do marido nunca foram tocados. O narrador agradeceu, disse a ela que gostaria de saber sobre as histórias escondidas pela casa e pelo marido, mas a Dona Antônia deu de ombros. A Dona Antônia afirmou que não tinha conhecimento nenhum sobre política. E depois de falar tantas coisas, o narrador percebeu que não parecia se tratar de uma viúva. O narrador tentou deixar a impressão positiva para todos.
Foi o que o padre viu confirmado, mas alguns dias depois, ele mesmo notou por si. Descobrindo o fascinante mundo de Machado de Assis em A Casa Velha, posso divulgar para você que, embarcando nessa jornada literária, você vai ter uma história bem intrigante um dos maiores escritores brasileiros. Você vai ter cenários de segredos, encontros e reflexões sobre a vida e a sociedade da época. A sociedade da época não é tão diferente quanto a nossa. Não dando um spoiler, mas mais ou menos, né? Já que demos meio que uma divulgação detalhando sobre o primeiro capítulo para poder te convencer a ler essa obra maravilhosa. Que simplesmente, se você parar para refletir, não é tão diferente na nossa sociedade. A gente para pensar na sociedade que era décadas atrás. Décadas atrás. Porque parando para processar, não foi realmente há tanto tempo assim. Com tanta coisa que foi acontecendo ao longo desses anos, não foi há literalmente muito tempo atrás. E mesmo com o ser humano evoluindo, a sociedade ainda está enraizada nos hábitos que andam acontecendo dentro do livro que foi citado. Principalmente no primeiro capítulo, adaptações de livros, escritores tentando adaptar livros nas suas versões. É uma coisa real. É uma coisa extremamente real. E o fato de também algumas pessoas não expressarem muita dor de seu falecido amor, também é bem nítido. As pessoas até julgam. No julgamento é sempre bem presente. Eu acho que se você ler A Casa Velha, você vai tomar uma grande reflexão de que talvez esse livro represente uma crítica para... Hoje, ironicamente falando, hoje esse livro pode representar o reflexo que a nossa sociedade tem hábitos enraizados na sociedade.